Então tá bem, vamos começar. Boa tarde, Úrsula. Boa tarde. O objetivo dessa entrevista é compreender melhor suas experiências como enfermeira. E aí a primeira pergunta que eu tenho é como que foi sua formação, onde você realizou sua graduação e o que te motivou a escolher essa profissão? Bom, minha primeira graduação foi em nutrição. Eu fiz nutrição na minha cidade, né, que é Sete Lagoas, no Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem. Concluí a graduação no ano de 2017 e no último período da faculdade eu fazia o meu serviço como estagiária de nutrição e acompanhava as enfermeiras quando eu tinha um tempo livre. E foi aí que eu vi que eu me interessava pelo cuidado assistencial de enfermagem. Eu me formei, né, no ano de 2017, no ano de 2018 eu procurei emprego na minha área e não consegui. E aí eu fiz um cursinho intensivão no fim do ano e passei na UFMG e minha graduação em enfermagem foi na Escola de Enfermagem da UFMG. Então, legal. E há quanto tempo você trabalha na área de saúde mental? Eu conheci a saúde mental através do projeto de extensão da professora Tereza Kurimoto, né, que é a oficina de cuidados. Em julho de 2022, eu passei na seleção e o estágio era aqui no Sersan Nordeste, então a partir disso eu passei a ter contato com a urgência e emergência psiquiátrica. Uhum. E aí, você consegue me dizer quais são os principais desafios que você teve no início da sua carreira? Eu acho que o principal desafio foi essa virada de estagiária, né, que a gente tem algumas funções como estagiária, para ser técnico de nível superior, né, que é o profissional que trabalha aqui no Sersan e o trabalho é semelhante, eu já conheci o trabalho do técnico de nível superior, mas você passa a ter um lugar de profissional, né, da área da saúde mental. Esse foi o maior desafio, de tomar as decisões, né, de ter que ter segurança para fazer um atendimento sozinho, entender aquele sujeito, entender o sofrimento mental e ter uma conduta que defina o tratamento dele aqui dentro do serviço ou não. Uhum. E aí, o que te motivou a trabalhar especificamente com saúde mental? Eu lembro que eu conheci um pouco de saúde mental em uma disciplina de férias da professora Maria Odete, na escola de enfermagem, eu não me lembro ao certo em que ano, mas eu gostei muito dessa disciplina e quis entender mais sobre a saúde mental. Então eu fui procurando disciplinas optativas para poder conhecer mais o que a UFMG tinha para trazer para a gente de saúde mental. E aí, qual serviço você está inserido atualmente e o que você pode contar um pouquinho pra gente? Eu sou enfermeira no Sersan Nordeste, é o Serviço de Urgência e Emergência Psiquiátrico Adulto. Aqui no Sersan, nós atendemos os usuários que residem na Regional Nordeste, é a segunda maior regional de Belo Horizonte, né? Nós ficamos apenas atrás do Barreiro, são mais ou menos 280 mil habitantes. Atendemos mais de 20 centros de saúde, né? E é a urgência adulto. E a gente tem alguns critérios, né, para poder inserir o usuário no serviço, que é um serviço de crise, né? Mas ele é portas abertas, nós funcionamos de 7 às 19 horas, né? De portas abertas. O encaminhamento do usuário pode ser por demanda espontânea, centro de saúde, intervenção da polícia militar nas ruas, bombeiros, guarda municipal, e eles encaminham pra gente e a gente faz esse primeiro atendimento. O cuidado aqui no Sersan, ele é de forma horizontal, ele não é médico centrado, né? Nós temos enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos e o primeiro atendimento, que a gente chama de acolhimento, é com algum profissional de nível superior e, se for necessário, a gente pede uma retaguarda médica e um atendimento com um profissional médico. Sim, e aí, aqui dentro do serviço, quais atividades você costuma realizar? O Sersan, ele é um cuidado em saúde mental
que prioriza a liberdade do usuário, né? E uma das modalidades do nosso tratamento é a permanência dia. O usuário passa o dia conosco e para que ele não fique ocioso aqui dentro do serviço, nós fazemos várias oficinas. Os profissionais de nível superior coordenam algumas oficinas e nós temos horta, jornal, prática da letra, assembleia de usuários, né? Eu sou responsável pela assembleia de usuários, que é um espaço para os usuários do serviço fazerem reclamações, queixas, elogios. É o espaço de fala daquele indivíduo aqui dentro do serviço, para ele dizer para a gente o que está ok, o que não está legal, como a gente pode melhorar as coisas aqui no serviço. E um exemplo claro que eu acho que é o melhor que eu posso dizer aqui é que o serviço de alimentação ele é terceirizado, as refeições não são produzidas aqui. E os usuários vinham trazendo reclamações recorrentes da alimentação, principalmente a carne do almoço. E aí a reclamação era constante, a gente levou para a gerência essas reclamações e a gente conseguiu que a empresa de alimentação terceirizada fosse trocada, né? Porque ela não estava ofertando um serviço de qualidade para os usuários daqui. Legal, muito legal. E conta pra gente um pouco sobre como funciona a dinâmica da equipe multiprofissional aqui dentro do serviço. Então, eu particularmente, eu sou enfermeira, né? Eu trabalho 40 horas aqui no serviço e os profissionais são divididos entre 40 horas e 20 horas. Quando você entra como técnico de nível superior, o que isso significa? Né? Você pode ser um plantonista e a diferença é que você é responsável por algumas condutas, como o acolhimento do usuário, né? Esse usuário chega para um primeiro atendimento. Quem faz esse acolhimento, que a gente chama do primeiro atendimento aqui no serviço, é um profissional que tenha uma formação em nível superior. E a partir daí a gente define uma conduta de tratamento. E esse profissional, ele faz o acolhimento e ele também é referência técnica dos usuários que residem na micro que esse profissional é responsável. Nós temos 4 micros, né? Eu sou responsável pela micro 2, junto com mais 2 profissionais que abrangem alguns bairros aqui da área. Por exemplo, o bairro São Marcos, o Goiânia, Pirajá, né? São bairros que são da minha micro área. Então, se um usuário chega no serviço, ele passa por um atendimento e a gente vê que ele precisa ser inserido, ele pode ser inserido em 3 modalidades de tratamento, que é a hospitalidade noturna, né, que a gente chama de HN, que são cuidados intensivos. Esse usuário fica conosco 24 horas por dia. A permanência dia, que é quando ele vem, passa o dia e vai embora, e o ambulatório, que são consultas, geralmente elas funcionam uma vez na semana. Então essas são as funções do técnico de nível superior. Também fazer assembleia de usuários, estar com esses usuários, né? Não necessariamente só os usuários que eu sou referência, eu estou dentro de um serviço de saúde, a partir do momento que eu estou aqui dentro, todos os usuários do serviço são de nossa responsabilidade, né? Não é porque eu não sou referência daquele usuário que eu não vou fazer um atendimento, vou fazer uma escuta efetiva, né, naquele momento. Então, nós somos responsáveis por todo mundo que está aqui dentro. E aí, você tem algum dilema ético vivido aqui dentro do serviço que você possa falar sobre ou que você enfrenta no seu dia a dia dentro da sua profissão? Sim, não é um dilema ético exatamente aqui dentro do serviço, né? É um problema daqui de dentro. É um problema estrutural que vem de uma instância governamental, né? Por exemplo, depois que o governo anterior reduziu verba, tentou desmantelar, né, os 100 anos de luta antimanicomial e todas as nossas conquistas, o CRM tem tentado fazer algumas mudanças nas condutas que o profissional não médico pode tomar aqui dentro do serviço. Por exemplo, antigamente nós poderíamos assinar um termo, né, que é o termo de internação involuntária, que é quando o usuário ele oferece risco para si e para terceiros e ele não tem crítica das atitudes dele, né, que podem ser atitudes
bastante graves, lesionando outras pessoas ou se lesionando gravemente. Nós, técnicos de nível superior, nós tínhamos governabilidade para assinar esse documento juntamente com a família do usuário. Mas o CRM fez um movimento e a partir de agora somente um profissional médico assina o termo de involuntariedade, tirando um pouco, né, da liberdade que a gente tinha de tomar condutas dentro de um serviço que é horizontal, que não é médico centrado, né, e que prioriza essa equipe multiprofissional trabalhando em conjunto. Uhum. E Úrsula, como você aplica a SAI aqui no seu cotidiano? Então, a SAI que a gente aprende na faculdade, ela muda muito quando a gente está inserido no ambiente de trabalho, né? A gente vê a teoria bonitinho e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa lembrar da teoria, principalmente quando a gente vai ter alguma conduta, principalmente nós enfermeiros, né? A gente precisa lembrar o que é de nossa responsabilidade. Por exemplo, eu trabalho 40 horas, eu trabalho de 13 às 22 horas. E das 19 às 22, eu sou supervisora dos técnicos de enfermagem da noite. Então, eu preciso estar claro na minha cabeça, né? O que é de minha responsabilidade, o que é de responsabilidade de um técnico, né? Para eu conseguir, se for necessário, eu preciso saber como que aquele procedimento ele é feito, para que eu possa ensinar para o técnico de enfermagem, caso ele esteja fazendo de maneira errada. Uhum. E aí, o que significa a humanização do cuidado em saúde mental para você e quais ações você realiza para promover um cuidado mais humanizado aqui dentro do serviço? Eu acho que o Sersan em si, pelo menos o Sersan Nordeste, a gente traz como prioridade a humanização desse usuário e o cuidado em liberdade, né? O usuário, ele é um sujeito que ele está em um momento de desestabilização, para ele estar aqui inserido no Sersan, e às vezes ele não tem críticas sobre as atitudes dele, né? Ele pode apresentar comportamentos inadequados perante a sociedade, né? Uma sociedade extremamente conservadora que não sabe lidar com um comportamento que não seja diante do esperado. E eu acho que ter humanização é deixar esse usuário ser quem ele realmente é e ser protagonista do seu cuidado, porque não é justificativa que ele está desorganizado, que ele não pode ser o protagonista do seu tratamento. A gente não pode tirar a liberdade de escolha desse usuário. Se ele não quer, por exemplo, tomar uma medicação injetável e ter aquele medicamento dentro do seu corpo, a gente não pode fazer aquilo ali forçado, né? O que a gente trabalha muito aqui é com a construção de vínculo, porque se a gente não tiver vínculo com essa pessoa e ela não sentir segurança para estar aqui dentro e aqui ser um espaço de tratamento para ela, ela não vai voltar, né? Ela vai estar em crise na sociedade, uma sociedade que julga, que não entende, que deixa os usuários de sofrimento mental invisíveis perante as outras pessoas. Então aqui dentro ele tem que sentir que é um lugar de segurança, que ele pode ser ele mesmo. Aqui é um lugar para ele ter o comportamento dele inadequado, para ele falar alto, para ele ter um pensamento fragmentado e a gente conseguir ter uma conversa com ele, mesmo que seja a conversa mais louca do mundo, né? Ele tem que ter um espaço dele para conversar com a gente e ser ele mesmo. Então, acho que a humanização é isso, deixar o indivíduo ser ele mesmo, e a ferramenta principal que a gente trabalha aqui no Sersan é com a escuta ativa efetiva. O cuidado em saúde mental, ele é simples, né? A Tereza sempre disse isso, o cuidado em saúde mental é simples e a escuta é o maior instrumento que a gente tem para poder trabalhar aqui dentro. E eu acho que para deixar o cuidado mais humanizado, a gente precisa se policiar para lembrar que a gente vive na luta antimanicomial, né? Que os usuários, várias pessoas perderam a vida nesses lugares, foram torturadas, ficaram amarradas, e a gente sempre diz aqui no Sersan, medicação, às vezes ela é necessária, mas tem sentimentos que a gente sente que nenhuma medicação no mundo vai cuidar. Então a gente precisa ouvir
entender de onde vem aquele nervosismo, de onde vem aquela fúria, ou de onde vem aquele choro, né? Pra gente conseguir ajudar o usuário naquele momento de crise, um momento tão frágil que ele tá mais susceptível a ser objeto nas mãos de outras pessoas, a ser abusado, né? Nós temos vários usuários que fazem uso de substâncias psicoativas e se colocam em risco diante desse uso. Então a gente tem que entender o que aquele sujeito precisa e o que é bom para a vida dele, né? O projeto terapêutico singular é isso, não é porque eu, Úrsula, acho que aquilo é importante para o usuário que eu vou determinar. Eu preciso entender o que ele quer da vida, quais são os planos. Às vezes o que ele pensa é diferente do que eu penso, mas não importa o que eu penso, né? O que importa é o cuidado para ele e tem que ser da melhor maneira. E aí, como você avalia o mercado de trabalho para os enfermeiros em saúde mental, visando os desafios e as oportunidades? O mercado para a saúde mental, eu acho que ele tem se ampliado, né? Eu tenho um pouco mais de 2 anos que eu conheço os serviços de saúde mental, porque na minha cidade a saúde mental infelizmente não funciona, né, da maneira que aqui em Belo Horizonte funciona. Nós somos referência para o país, né, a maneira que os Sersans aqui funcionam, o Brasil se espelha nisso. Então eu acho que o mercado tem crescido bastante, a gente sempre precisa de profissionais, mas por ser um serviço desafiador em vários momentos, as pessoas às vezes não gostam de trabalhar com saúde mental, né? Aqui no Sersan a gente tem intercorrências graves, né? Usuários muito desorganizados, sem crítica quanto àquela atitude que eles vão tomar. Então a maioria dos profissionais tem medo exatamente por não conhecer o que é um Sersan. Né? A gente precisa entender aquilo e conhecer o que é um serviço de saúde mental para saber antes de dizer se você tem, se você quer trabalhar com aquilo, se você tem jeito para trabalhar com a saúde mental. E as oportunidades, elas estão aqui, né? A gente sempre precisa de profissionais, as universidades, vários alunos fazem estágio aqui. Eu já perdi a conta de quantas universidades nós somos campos de estágio, né? Campos para residência multiprofissional e para residência médica. Então eu acho que as oportunidades estão aí. Trabalhar com a saúde mental é ótimo, eu sou suspeita para falar, e a gente só precisa estudar um pouco para entender. Por quê? Se você trabalha na área da saúde, em algum momento você vai ter que lidar com o usuário do serviço que tem sofrimento mental, né? E é uma coisa que a gente enfrenta diariamente, seja no centro de saúde, seja em uma UPA, seja em uma hospitalização mais prolongada. Os profissionais, eles não têm conhecimento suficiente para lidar com aquele indivíduo que está em sofrimento mental. E Úrsula, me conta suas metas profissionais para o futuro. Eu acho que é difícil falar assim de meta profissional. Eu também sou recém-formada, né? Mas eu sou muito realizada em estar aqui, em poder trabalhar em um serviço que é um serviço que a gente enxerga as minorias na sociedade, né? Predominantemente os nossos usuários são pessoas pretas, pessoas que estão abaixo da linha da miséria, pessoas que vivem em situação de rua, né? E aqui é um lugar para eles. Eu sou muito realizada trabalhando aqui. Então hoje o que eu posso dizer é que eu quero permanecer no Sersan por mais tempo, né? Me especializar na área. Eu já estou fazendo uma pós-graduação e ter sempre conhecimento para poder agregar no tratamento dessas pessoas que estão inseridas aqui com a gente. E aí, para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para os profissionais que estão em formação? A gente sempre deve lembrar que a gente precisa de notas boas o suficiente para sermos aprovados e conseguirmos concluir a nossa graduação. Mas quando você chega na realidade, que é a área de trabalho, a nota ela não vale nada. O que vale é o conhecimento que você conseguiu adquirir da teoria. Isso é extremamente importante, né? O conhecimento científico que você tem. Mas existe uma outra prioridade.
que é entender que você está cuidando de um ser humano, né, de um indivíduo. Ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é arrimo de família, ele não tem rede de apoio, ou ele é a rede de apoio de alguém. E você tem que estar ali disposto a cuidar daquele indivíduo por completo, aceitando a vida que ele tem, a religião que ele tem, mesmo que seja diferente da sua, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para cuidar. E que mesmo hoje você pensando que você não vai ser um profissional bom, que tem algum professor que te desmotiva, que te diz que se você continuar desse jeito você não vai ser ninguém, que você vai formar em uma universidade federal e não vai ter um emprego. Eu já ouvi isso de um professor e hoje eu tô aqui, né? Hoje eu faço o meu melhor, eu tô aqui para cuidar, para ofertar cuidado, e o que importa é o que você leva, a bagagem que você tem e o que você tem a oferecer para aquela pessoa, né? A graduação ela é importante, mas ela não é tudo, né? Tentar uma prova de residência, você tentou, você não passou, não é tudo, né? A prova ela é anual, você pode seguir outros caminhos. Não se martirize porque você não conseguiu nota suficiente para aquilo, porque a vida vai muito mais além. Úrsula, então, para finalizar, gostaria de agradecer pela entrevista, foi muito boa, muito proveitosa, e dizer da admiração de ter você aqui no serviço, sendo essa enfermeira inspiradora e que há tão pouco tempo estava junto com a gente dentro da escola de enfermagem e agora essa profissional na saúde mental. Vou chorar, para. Obrigada. Mas é isso, eu quem agradeço o convite. Eu acho que a saúde mental ela precisa ser difundida, né? O Sersan precisa ser difundido, o que a gente faz aqui dentro precisa ser difundido, porque o nosso intuito é que aqui seja um serviço de passagem e que o usuário volte para a vida dele, volte para a liberdade que ele tem para ser quem ele é, né? Para falar um pouco mais alto, para dizer de alguma postura delirante, de ter um pensamento fragmentado. Por quê? Um CID não define ninguém, né? Ele é um indivíduo e ter um sofrimento mental não quer dizer que a sua vida é definida a isso, né? O indivíduo ele é muito mais do que estar dentro de um serviço de saúde mental, e a gente precisa entender isso e quebrar esse estereótipo de que todo doido perigoso, precisa estar preso, que infelizmente isso ainda existe, né? E são indivíduos como todos nós. E a gente precisa entender isso e levar essa informação para todo mundo. É isso. Muito obrigada. Obrigada.